Gente, o vídeo de hoje é muito interessante, que é sobre um problema chamado problema da Basileia, ou em inglês, The Basel Problem. E a gente vai ver aqui a resolução do Euler para esse problema. O problema consiste em resolver essa soma, que é 1 mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 9, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 25 e assim por diante. Para quem já viu meu vídeo sobre a soma de Ramanujan, eu falo um pouco sobre a função zeta. Então vocês já devem ter percebido, se vocês viram o vídeo anterior, que essa é a função zeta de 2. A função zeta é 1, eu vou colocar aqui zeta de x, é 1 sobre 1 elevado a x, mais 1 sobre 2 elevado a x, mais 1 sobre 3 elevado a x, até o infinito. E no ponto 2, ela fica 1 sobre 1 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, e assim por diante, que é exatamente o que a gente tem aqui, que é o problema da Basileia. Esse problema pode ser, inclusive, resolvido utilizando a função zeta de Riemann. Na verdade, a equação funcional da função zeta de Riemann. Mas para resolver ela no ponto 2, a gente ia ter um grande problema e a gente teria que resolver utilizando o teorema dos resíduos de Cauchy. Então, é um vídeo um pouco mais avançado, que talvez eu faça um dia no canal, mas por enquanto a gente vai se concentrar na resolução de Euler. O Euler, ele começa fatorando seno de x. E você deve estar pensando como é que se fatora seno de x. Toda função polinomial pode ser fatorada de acordo com as suas raízes. Por exemplo, se eu tenho uma função f de x, que é um polinômio de segundo grau, ou seja, uma função quadrática, ax ao quadrado mais bx mais c, a gente já sabe que a gente consegue fatorar ela em função de suas raízes, sendo a vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. E como é que a gente fatora seno de x? Bom, a gente usa o produto, e eu não quero falar esse nome, que eu não sei pronunciar, então não vai estar certo, que é o produto de Weierstrass, e tá errado, quem souber falar o nome dele, fala aí, que ele fala que seno de x pode ser fatorado sendo a, que é uma constante, vezes x, vezes x mais π, x menos π, porque tanto π quanto menos π são raízes, vezes x mais 2π, x menos 2π, x mais 3π, x menos 3π, até o infinito. A gente pode escrever então, que o seno de x isso daqui é um produto notável, a mais b vezes a menos b. E a gente sabe que isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então a gente pode escrever esse produto, sendo a vezes x vezes o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, vezes o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Com 3 seria x menos 9π ao quadrado, x ao quadrado, Aí o próximo seria mais 4π menos 4π, ficaria x ao quadrado menos 16π ao quadrado, e assim por diante. E como é que a gente acha o valor para a? Bom, a gente pode utilizar o limite, porque a gente sabe que limite de seno de x, quando x tende a zero, seno de x dividido para x é 1. Porém, a gente só tem seno de x ali. Só que aí a gente tem um x bem aqui, para facilitar a nossa vida. Então, se a gente passar o x para o outro lado dividindo, ou seja, dividir por x dos dois lados, a gente tem que o seno de x dividido para x é a vezes todo esse produto infinito. O produto infinito a gente pode escrever sendo o produtório, que é a mesma coisa que o somatório. Só que o somatório, por exemplo, somatório de f de x igual a 1 até 2. Isso daqui seria o f de 1 mais o f de 2. O produtório de f de x igual a 1 a 2, em vez de somar, seria o produto, multiplicando f de 1 vezes f de 2.
Essa é a diferença. Então, a gente pode escrever sendo produtório de x² menos n² π². Vocês percebem isso, né? Por exemplo, quando é 2, né? O segundo aqui termo do produtório é x² menos n igual a 2² π². Quando o n vai de 1, começa aqui no 1, que a gente não colocou aqui, mas a gente sabe que é 1², até infinito. E a gente aplica o limite dos dois lados quando x tende a 0. Porque a gente sabe o limite fundamental trigonométrico e a gente sabe que isso tudo aqui dá 1. Na verdade, é o limite de x tendendo a 0 de A vezes produtório de n igual a 1 até infinito de x² menos n² π². A gente sabe, como eu falei, que isso tudo aqui vai dar 1. Então, a gente fica aqui, o limite, né? A é uma constante, então eu posso colocar aqui para fora. E o limite do produtório é o produtório do limite. Então, eu vou escrever produtório de n igual a 1 até infinito de o limite, quando x tende a 0, de x² menos n² π². Isso daqui é igual a 1, como a gente viu. Bom, o limite quando x tende a 0 aqui vai ficar 0² menos n² π², então vai ficar a vezes o produtório, com n indo de 1 até o infinito, de menos n² π². Isso daqui é igual a 1. E a gente pode escrever isso daí sendo a é igual a, passando o produtório para o outro lado, a gente coloca aqui o mesmo produtório, só que agora vai ficar menos 1 dividido para n² π², porque isso tudo aqui vai passar dividindo o 1. Então, a gente vai ter que esse daqui é o A, que é a nossa constante aqui do produto da função seno. Então, a gente lembra aqui, né, que a função seno de x é um A vezes um x vezes o produtório de n igual a 1 até o infinito de x² menos n² π², que foi o que a gente viu aqui em cima. Só que a gente agora tem um valor para o A, que é o produtório disso daqui. Então, a gente vai ter que seno de x, colocar aqui o x para frente, e vou escrever A, que é o produtório de n igual a 1, de menos 1 n² π², vezes outro produtório, que é igual, né, vai de 1 até infinito, de x² menos n² π². Como os produtórios são iguais, multiplicação de produtórios é o produtório das multiplicações. Então, a gente tem que seno de x é x vezes um só produtório, a gente transforma aqui esses dois em um só produtório, que vai ficar menos 1 dividido para n² π² vezes x² menos n² π². Resolvendo isso daí, a gente tem que seno de x é x vezes o produtório de, vai ficar menos x² mais n² π², quando a gente faz esse jogo de sinal com menos 1, dividido por n² π². Então, dividindo aqui termo a termo, a gente tem que seno de x é igual a x vezes produtório de n igual a 1 ao infinito vezes x² dividido por n² π², então menos x² dividido por n² π², mais n² π² dividido para n² π² dá 1. Então, só para ficar bonitinho aqui, eu vou colocar 1 na frente que é positivo, a gente tem que seno de x é x vezes o produtório de n indo de 1 até o infinito de 1 menos x² n² π². E essa daqui é a representação infinita do produtório da função seno de x. Então, é mais uma forma de escrever seno de x. Tem muitas formas de escrever na matemática, muito versátil, e o mais legal é que todas elas
deu certo. E como eu estava falando de formas de escrever, a gente também sabe que seno de x é x menos x ao cubo dividido por 3 fatorial, mais x à quarta dividido por 4, mais x à quinta dividido por 5 fatorial, menos x à sétima dividido por 7 fatorial, e assim por diante. Se a gente dividir por x, a gente tem que seno de x dividido por x vai ficar 1 menos x ao quadrado, 3 fatorial, mais x à quarta, 5 fatorial, menos x à sexta, 7 fatorial, e assim por diante. Vamos guardar isso daqui para a gente utilizar aqui em cima. Ali em cima a gente viu, né, que o seno de x, se a gente dividir aqui pelo x dos dois lados, seno de x sobre x, esse x vai ser dividido corta. A gente pode escrever que é o produtório de n igual a 1 até o infinito, de 1 menos x ao quadrado, n ao quadrado, π ao quadrado. Então, a gente consegue escrever seno de x sobre x, sendo, quando n igual a 1, a gente tem que 1 menos x ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, π ao quadrado, vezes n igual a 2, 1 menos x ao quadrado, 2 ao quadrado que é 4, π ao quadrado, vezes 1 menos x ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, π ao quadrado. O próximo, então, é 1 menos x ao quadrado, 16π ao quadrado, e assim por diante. Só estou escrevendo esse produtório aqui dessa forma. Estendendo aí o produtório para a gente ver como é. Só que a gente viu, né, que seno de x sobre x é 1 menos x ao quadrado dividido por 3 fatorial. Então, a gente consegue igualar 1 menos x ao quadrado dividido por 3 fatorial, mais x à quarta dividido por 5 fatorial, menos x à sexta sobre 7 fatorial, até o infinito, que é seno de x sobre x, que é 1 menos x ao quadrado dividido por π ao quadrado, 1 menos x ao quadrado dividido por 4π ao quadrado, 1 menos x ao quadrado dividido por 9π ao quadrado, e assim por diante. Observa que a gente tem sempre elevado ao quadrado, tudo. Então, a gente tem que comparar um com o outro com um termo que está elevado ao quadrado. Então, se a gente comparar os termos que estão elevados ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, a gente tem que menos x ao quadrado dividido por 3 fatorial isso tudo está ao quadrado. Então, a gente vai ter 1 menos x ao quadrado dividido por π ao quadrado, vezes 1 menos x ao quadrado, 4π ao quadrado, vezes, até, como a gente já viu, infinito. Só que vamos fazer aqui esse produto para vocês verem o que vai acontecer. 1 vezes 1 é 1. Menos x ao quadrado vezes 1 é menos x ao quadrado, π ao quadrado. 1 vezes menos x ao quadrado é menos x ao quadrado, 4π ao quadrado. E aí vai ficar menos x ao quadrado vai dar mais x à quarta, 4π a 4. Então, vocês podem reparar que os termos que continuaram ao quadrado, quando a gente faz a multiplicação, são esses aqui. Então, a gente vai ter, se a gente continuasse multiplicando, a gente ia ter menos x ao quadrado dividido por π ao quadrado, menos x ao quadrado dividido por 4π ao quadrado. O próximo seria menos x ao quadrado dividido por 9π ao quadrado, e etc. Se a gente continuasse multiplicando. Esses seriam os termos que continuariam elevados ao quadrado. Então, a gente consegue escrever que menos x ao quadrado dividido por 3 fatorial é menos x ao quadrado π ao quadrado, mais x ao quadrado 2π ao quadrado, mais x ao quadrado 9π ao quadrado, até o infinito, né? Que essa multiplicação aqui é infinita. A gente pode multiplicar ambos os lados por menos 1 para tirar esse sinal de negativo, e a gente tem que x ao quadrado dividido por 3 fatorial é x ao quadrado, π ao quadrado, x ao quadrado, 2π ao quadrado, x ao quadrado, 9π ao quadrado, e assim por diante. Bom, a gente consegue botar o x ao quadrado e o π ao quadrado em evidência, né? Então, a gente tem que x ao quadrado dividido por 3 é x ao quadrado dividido por π ao quadrado, e aqui vai ficar 1 mais, vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, né? Isso aqui é um 4, gente. Mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 9,
o próximo seria mais 1 sobre 16 e por aí vai. Bom, observa que apareceu aqui, né, nosso produtório se transformou numa soma, que é exatamente a soma S que a gente queria. Que é o problema da Basileia, gente. Era isso que a gente queria resolver. E a gente também consegue cortar aqui, dividir por x ao quadrado de ambos os lados. Então, a gente vai ter que 1 sobre 3 fatorial é 1 sobre π ao quadrado vezes a nossa soma que a gente queria. Então, está tudo dando certo pra gente, né? Ou melhor, pro Euler. Então, a gente tem que, passando aqui o π ao quadrado, né? Multiplicando de ambos os lados. Para assumir isso daqui, a gente tem que S é π ao quadrado dividido por 3 fatorial. Só que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, S é π ao quadrado dividido por 6. E assim a gente conseguiu o valor para a nossa soma, que era 1 mais 1 quarto mais 1 nono mais 1 sobre 16 mais 1 sobre 25. Então, a gente acabou de ver que isso daqui vale π ao quadrado sobre 6. Fantástico, né? Eu vou trazer mais formas de resolver o problema da Basileia para quem tiver interesse. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E beijos.